Olá! Hoje eu vou conversar com as artistas Gel e Rick. Elas são fundadoras do Coletivo das Liliths. Egressas da Escola de Teatro da UFBA, elas vão falar sobre suas descobertas, sobre seus desenvolvimentos artísticos e pedagógicos, e vão falar sobre seus corpos, na fronteira da política, da arte e também da resistência. Vamos lá? Olá! Estamos aqui então, quero muito agradecer a presença de vocês, dizer que vocês já são presentes aqui desde esse pequeno tempo que eu estou em Salvador e aqui na UFBA como professor. Vocês como coletivo já têm uma presença marcante, né? Eu sempre escuto falar de vocês, já vi coisas de vocês, pessoalmente, já vi virtualmente. Então, eu estou muito feliz que essa conversa esteja acontecendo, que vocês estejam, que a gente esteja se aproximando, e eu encontrar vocês rosto a rosto, né, de reconhecer, saber quem são exatamente, além do nome do Coletivo das Liliths, né? Então, muito obrigado, e eu vou passar a palavra para vocês já com uma pergunta. Eu queria saber o que faz vocês quererem fazer arte hoje, né? O que leva vocês a fazerem arte hoje? Beleza. Matheus, gratidão pelo espaço também. Eu prometo que a gente vai tentar se revezar nas falas. O meu nome é Georgenes Isaac, eu sou aqui de Salvador e faço parte do Coletivo das Liliths desde a sua fundação. O que é que nos leva, o que é que me leva a fazer arte, teatro, sobretudo esse que nós propomos e fazemos através do Coletivo das Liliths. Eu queria começar a minha fala primeiro reconhecendo que nós, enquanto corpos dissidentes, corpos de pessoas negras, corpos de pessoas subalternizadas, passamos por diversas violências, e essas violências elas poderiam ser encaixadas só como uma herança colonial. Mas aqui eu faço questão de reconhecê-las, que é a violência do capital, que é a violência do patriarcado, e que é a violência colonial. Um corpo que é atravessado por essas violências, ele precisa gritar de alguma maneira. E o meu encontrou na arte essa possibilidade, sem nenhum romantismo, inclusive até com um pouco de raiva, para poder falar sobre essas violências e essas impossibilidades e essas faltas de oportunidade, falta de respeito, falta de mérito. Então, é quando eu encontro com as minhas colegas de trabalho, amigas de vida do Coletivo das Liliths, no ano de 2013, que essa arte me impulsiona. E o que me leva a continuar fazendo arte, sobretudo, é o Brasil, né? Ou melhor, essa ideia de território e essa ideia de país que foi colocado na nossa cabeça, né? É o meu cotidiano, é o meu dia a dia, é as minhas faltas de acesso, são as portas fechadas para mim, pela pessoa que eu sou, que me faz querer continuar fazendo essa arte, me faz querer pensar no fomento e na produção do que a gente tem chamado como arte e cultura dissidente nesse país, que é uma arte e uma produção cultural voltada e produzida por pessoas da comunidade LGBTQIA+, mas não só por todas aquelas pessoas que trazem a dissidência marcada nos seus corpos, né? Então, encontrar com a minha dissidência na cena, na arte, com as minhas irmãs, tem sido poderoso, e por isso eu escolho fazer dessa maneira. Eu sou Rick Andrade, sou do interior da Bahia, de Juazeiro, e vim fazer direção teatral aqui em Salvador. Com menos raiva, que a arte, essa ludicidade na minha vida, ela, pelo menos na infância e até chegar na adolescência, ela foi, de certa forma, uma válvula de escape para mim. Eu até coloco isso na minha escrita de TCC. Agora estou terminando licenciatura, sou formado em direção, estou terminando licenciatura. E todas essas repressões, todas essas formas de padronizar o meu corpo na minha infância, durante a minha vida toda, eu entendia o que era, entendia o porquê disso, e, de certa forma, essa ludicidade e a arte, eu não tinha noção da arte como arte, mas essa ludicidade, essa coisa imagética, sempre me foi muito precioso, no sentido de me salvar. Então, se eu recebia determinadas
orientações que me feriam porque eu sabia que eu era daquele jeito e tentavam me enquadrar de um outro jeito. Então, eu, nas minhas brincadeiras de infância, sendo vestido roupas femininas, seja me vestindo ou fingindo ser outras pessoas, sabe? Eu adorava brincar disso. Eu já entendia que ali era uma forma de salvação. E foi o que me fez ingressar, de certa forma, na arte mesmo. Minha primeira oficina de teatro, eu consegui fazer eu já era adolescente, já estava terminando a 8ª série, foi quando um professor, pelo meu jeito, né, me chamou para fazer essa oficina. E até entrar naquele espaço, eu nunca tinha tido contato com o teatro. E quando eu entro naquele espaço, que tomo aquela primeira aula de teatro, eu me caio assim... Nossa, isso já faz parte do meu universo há muito tempo e me salvou de várias coisas nesse sentido. E aí, por conta disso, eu comecei a trilhar esse caminho como ator amador, fazendo parte de grupos lá em Juazeiro, fiz retrate e até chegar na universidade, na minha primeira graduação, que foi direção teatral. E no curso de direção teatral, eu conheço as meninas do coletivo. E interessante que, apesar, todas nós já tínhamos, de certa forma, em nossos corpos, essas marcas. Então, nosso encontro, não sei se Lilith já tinha destinado, mas eu, não, pensando nessa narrativa agora, voltando para o passado, não tenho como não ver esse encontro da gente, que foi muito potente nesse sentido, de mencionar aquilo que nos atravessava enquanto seres no nosso fazer teatral. Então, Gel, que a gente conhecia o mito de uma outra forma, mas Gel que, tipo, nos convocou. Lilith chamou ela para convocar a gente, porque Lilith já estava perturbando ela de muito tempo. Esquece os dias passados. O que era seu lar ficou para trás. Segue o seu novo caminho e o velho se desfaz. Agora tudo novo de novo. Coragem, não será fácil não. Coragem, quando ouvir o rugir da explosão. Das mãos dos donos da nossa destruição, não espere afeto. Poucos deles têm coração. Daqui a pouco eu vou tentar puxar a conversa para o entendimento, né, da forma com que vocês lidam, se apropriam, e na verdade não é uma apropriação, né, é uma imersão dentro da ideia de Lilith, né, do mito. Eu queria várias coisas ali, né, só na apresentação de vocês já tem várias coisas. Uma coisa é dizer para Rick que é uma felicidade de que hoje a gente consegue conquistar uma licenciatura de teatro que acontece lá em Juazeiro, né? A gente, junto com a EAD, a gente está conseguindo chegar em alguns lugares e fazer com que algumas pessoas não tenham que vir para o centro, né? Para o lugar de concentração de várias coisas para poder fazer essa formação. Então, fico muito feliz que a gente hoje já consegue chegar lá com um pouco mais de facilidade. Tem várias dificuldades, mas um pouco mais de facilidade. Eu queria perguntar para vocês em relação... porque quando vocês me falam isso, me parece que para vocês também, todas essas questões que precisam ser ditas, né, que precisam ser percebidas, elas até poderiam ser ditas com a fala, com a escrita, mas
parece que não é suficiente, né? Parece que a gente precisa, que a arte nos leva a uma corporeidade, a uma identificação, a uma outra zona que está além de uma ideia de racionalizar o que a gente precisa dizer, o que a gente precisa viver para que dê conta dessas demandas todas que o nosso desejo de fazer arte nos leva, né? Vocês sentem isso também? Porque vai além de uma questão de defesa ou de dizer alguma coisa, né? Tá num lugar de viver aquilo dali de alguma outra forma, de ressignificar a nossa própria existência, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, que numa das aulas de direção, a gente falando sobre teatro, sobre o que é teatro, sobre o que teatro representa, e Cleise, ela falou, e aquilo foi uma coisa interessante, que tipo, teatro, ele é sobre o que acontece, ele é sobre o real, é sobre o que atravessa. Então, por esse atravessar, justamente por essas questões que me vêm, eu não poderia fazer um teatro de uma outra forma, que falasse de uma outra coisa. O meu teatro, ele fala sobre as minhas questões, e falando das minhas questões, das nossas questões, ele vai falar de questões de outras pessoas. Mas ele precisa ter essa verdade, ele precisa ter esse atravessamento, essa força, essa resistência no fazer. Eu prometo falar pouco, mas a pergunta que dá muito caldo, Matheus. Sim, primeiro, o teatro, enquanto esse mecanismo, enquanto esse veículo que possibilita também o encontro, né, seja entre artistas, mas entre, sobretudo, artistas e comunidade, artista e público. Então, nesse sentido, a gente precisa lembrar que teatro é movimento e que a palavra ela vem depois do movimento. E que, nesse sentido, por muito tempo, a gente vê a palavra ganhando e ocupando um lugar hierárquico, historicamente, né, na história do que a gente chama como teatro. E aí, quando a gente vê o século XX chegando e a gente vê a possibilidade de utilizar o corpo também como palavra, a palavra dançando no corpo através do gesto, do movimento, isso abre uma possibilidade para nós, artistas, trabalharmos com o nosso corpo com um destaque maior para ele do que para a palavra. E aí, falando dessa comunidade que nós fazemos parte, especificamente LGBTQIA+, muita coisa não foi dita pelos nossos corpos, porque os corpos eram violentados e silenciados, e são ainda constantemente, socialmente. Então, a performance dá conta disso, né? Quando ela convoca os nossos corpos, e através do movimento, através da ideia de presença, através da ideia de rito, através da ideia de encontro, a gente pode começar a pensar no nosso corpo como templo, não como um lugar apenas de violência. É através da performance que a gente ritualiza as nossas existências e os nossos encontros. E lá em 2013, quando a gente encontra com o mito de Lilith, a gente começa a estreitar essa relação. E eu lembro que os 3 primeiros espetáculos, por exemplo, do coletivo, eles não têm nenhuma dramaturgia escrita, porque era quase que um inconsciente coletivo nosso de abandonar a responsabilidade da utilização da palavra e se responsabilizar pelo nosso corpo, pelo movimento, pelo que sai dele. Então, de fato, a palavra não dá conta, as comunidades originárias já ensinam isso há muito tempo para a gente, né? Afinal de contas, o transe é o seu corpo emocionado, e é através do corpo que dança, é através do corpo que canta, que a gente se comunica de maneira genuína ou plena. Então, nesse sentido, a palavra, historicamente, vem prendendo a gente, né? E na nossa história, enquanto grupo, enquanto coletivo, chega um momento, depois de ter usado muito o corpo, que a gente diz, não, a partir de agora, a gente precisa usar da palavra para registrar a nossa existência, marcar essa história, né? Marcar isso com algo escrito. E aí, desde 2017, a gente começa a flertar um pouco com a palavra, mas em todos os trabalhos, exatamente em todos, é o corpo que fala, na primeira pessoa.
Os muitos caminhos por tantas percorridos transpassam minha carne que se lança, exígua, para a vastidão ininteligível do mar. O mar é memória, água salgada que banha o ori e aponta o caminho. É aqui que eu encontro Tibira, a encantada lançada ao mar por uma bala de canhão. Daqui, ouço suas vozes. Estamos vivas. A cada voz que se junta ao canto das profundezas, um brilho nasce. Pequenas esferas de luz na vastidão do azul profundo, dos mistérios. Um céu marinho, espelho da abóbada celeste em estado de encantamento. É preciso encantar-se para encantar. Para achar os meus inimigos, eu preciso ser Tibira. Flechas me caçam no mato. Eu rastejo, escapo dos que querem a minha morte. Estão ouvindo esse som? Que anuncia o levantar da deusa dos espíritos que ficaram? Quando eu quero, de tudo eu viro. Até a terra eu reviro para mostrar que vale a pena continuar viva. Marielle não fugiu. Ela caçou e retornou para ouvir o canto de Tibira. Mateusa não fugiu. Dela partiu o desejo de ser serpente só e guiar aqueles que escolhem não se calar diante da morte. Maria Quitéria não fugiu. Ela ergueu os dentes para me ensinar que em guerra de bicho precisamos ser gente, de sangue quente. Sou aquela que danço para encarnar minha fé de feiticeira. Quando as flechas me acertarem, estarei sentada aos pés do bambuzal. Eu não sou homem, nem sou mulher. Sou Tibira e carrego comigo a energia dos raios e o ser das matas, chamado de serpente. Todo mundo acho que passa por essa transição, digamos assim. Primeiro achar que teatro e que arte se constrói por um texto, por toda essa estrutura. Numa tentativa de rebeldia, larga completamente, não queremos mais texto, não queremos mais fala. E aí depois começa a perceber que é possível viver com tudo, né? É possível trabalhar com todas essas linguagens e mecanismos, sem que uma se sobreponha à outra, né? O nosso problema é quando há uma sobreposição muito grande, a ponto que impede que o nosso corpo diga, né? Que a palavra está ali o tempo inteiro muito forte, e as outras dimensões da corporeidade ficam ali suprimidas nisso tudo, né? Agora eu queria perguntar para vocês, porque me parece bastante curioso a ideia de que vocês, com a potência de vocês são egressas da escola de teatro, que tem uma super tradição, né, de fazer teatral, de formar grandes diretores e diretoras, ter toda essa estrutura muito, muito próxima, né, de uma tradição teatral, e aí surge essa potência ali no meio, né, creio que já na conclusão do curso de vocês, mas cria essa potência aí que é esse coletivo em cima desse estudo do mito e do estudo de si, e hoje ocupa um espaço que vai muito além, né, que é um espaço que, pelo que vocês me dizem, já são mais de 20 pessoas que estão associadas a esse coletivo, e eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso, sobre como que foi transformar essa carga tradicional em algo que fosse potência para vocês agora, da forma como que vocês produzem arte. Eu poderia começar falando, mas por eu acreditar tanto no invisível e na nossa ancestralidade, eu passo a palavra para a minha veterana maravilhosa, que quando eu entrei na graduação era minha veterana um ano antes. Então, por respeito à história artista que é, mano, essa palavra, depois eu... Tá, assim, Matheus, não foi para mim não foi fácil, acho que para nenhum de nós, sobretudo por sermos alunos negros,
sobretudo por sermos dissidentes, sermos bichas, sermos, né, afetadas. E assim, para mim não foi fácil fazer a graduação, sobretudo pelo tratamento, pela ideia dessa ideia testocêntrica. Então, teve várias propostas minhas que eu fui colocar essa proposta e tipo assim, foi malhada essas propostas, não foram aceitas, foram recebidas com críticas, mas que todo esse pesar, não foi um grande pesar, me fez mais resistente naquilo do que eu queria fazer, entendeu? Me direcionou muito mais ao que eu queria fazer enquanto artista. Porque se eu for fazer um trajeto assim, porque minha história não começa na escola de teatro. Começa muito antes, de forma amadora, em Juazeiro. Eu fiz teatro há mais de 10 anos lá na companhia de teatro. A gente montava de tudo, desde infantil até textos literários. Mas, assim, era uma prisão para mim por conta dessa questão do texto, mas me foi um exercício cênico maravilhoso, porque me permitiu fazer vários outros personagens, até definir hoje em dia o tipo de personagem que a gente trabalha. Mas, assim, o nosso início, sobretudo o nosso primeiro espetáculo, o Lady Lit, aconteceram várias coisas, pegamos um festival, a gente foi praticamente expulsa da escola, expulsas do paraíso, e a gente teve que agregar o espetáculo na residência universitária, porque eu não tinha casa aqui em Salvador, então eu era residente. Então, o fato de morar na residência foi algo positivo, porque eu consegui, de alguma forma, falar com as pessoas lá, e o coletivo, nós ficamos ocupando lá um grande tempo. Também trabalhei como técnico do Martim Gonçalves, o que ajudou também, não a mim também entender essa questão de luz, mas, sobretudo, estar ali vendo as pessoas e também gerenciando o espaço no que a gente pudesse. Mas a gente já teve espetáculo que a gente fez vigiliado, para que nada acontecesse de errado com o teatro, como se o teatro da gente, a forma de arte que a gente faz, fosse uma forma de arte irresponsável, fosse uma forma de arte alienada, que não tivesse respeito por nada. Então, se hoje em dia você diz assim, eu já ouvi muito falar de vocês, eu conheço vocês, que espero que seja bem, porque a gente faz com primor e com resistência mesmo. A gente sofreu, tipo assim, não muitas críticas, mas aquele olhar de quem diz, não... o teatro delas, é o teatro das meninas, como se fosse um teatro menor, como se fosse um teatro menos importante, como se houvesse essa hierarquia. O meu teatro é mais importante do que o seu. Isso a gente enfrenta até hoje, eu acredito. Esse silenciamento também, de ser negado, entendeu? De ser convidado para um festival. E aí, um professor que era organizador tem que insistir muito para que a gente fizesse parte desse festival. E aí a gente fica sabendo, mas eu acho que isso é que nos faz fortes, nos faz vivos. Então, a nossa história é uma história de resistência mesmo, de rasgar esse véu mesmo. É importante falar também, Matheus, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que a gente recomenda que a coletividade Lilith é uma rachadura numa estrutura, mas não deve ser entendido apenas como uma crítica especificamente à escola de teatro da universidade, afinal de contas saímos desse lugar, mas sim entender que a própria iniciativa de universidade
ela surge historicamente como iniciativa cristã. Então, por mais que a gente esteja falando de um lugar que a gente produz conhecimento, produz, consequentemente, ciência, mas a gente também ainda está falando de um lugar da tradição. No ano de 2017, nós estávamos no Itaú Cultural, inclusive representando esta universidade. Éramos o único grupo da Bahia e representando a Universidade Federal da Bahia, com o espetáculo Chica, onde Rick faz a Chica Manicongo. E nessa ocasião eu ouvi de Tânia Farias, do Oi Nós Aqui Outra Vez, uma frase que eu levo para a vida inteira. Ela falou: teatro é uma palavra que nunca deveria ser entendida no singular, mas sim no plural, teatros. E que bom que cada uma de nós temos os nossos teatros. Eu acho que esse deve ser o pensamento do estudante que está na graduação, do estudante que está na pós-graduação e, sobretudo, dos professores, dos docentes que estão ali naquele momento formando profissionais da arte, né, da cultura. Então, nesse sentido, a gente tem um histórico de enfrentamentos institucionais, a gente tem um histórico de impedimentos de produção do nosso trabalho, a gente tem um histórico que talvez passe também pelo lugar da violência, mas que, por outro lado, apontou para nós o caminho de sair da universidade para continuar produzindo dessa maneira e dessa forma. E nessa saída da universidade, a gente começa a encontrar com os movimentos sociais, com o movimento estudantil, a gente começa a fazer outros arranjos, outros encontros com artistas independentes da cidade de Salvador, que produzem performance e que estão no campo da prática, né, sobrevivendo com arte, com cultura. Então, furar essa bolha da escola de teatro foi violento, mas, por outro lado, foi emancipador, porque percebemos que a nossa produção ela não estava vinculada diretamente à academia, que se, por um lado, esse prédio branco situado no bairro do Canela sofria tanta vigilância com os nossos corpos, por outro, existiam espaços que queriam muito que a gente chegasse, que a gente se aproximasse, e a gente foi ocupando esses lugares. Então, a gente tem uma série de atividades que são pensadas por que a gente entende como espaço não convencional. Aí, depois, a gente começa uma outra série de atividades onde a gente volta para a caixa italiana, o palco, com as paredes pretas, mais para contar a história das nossas que vieram antes, que precisam ser contadas no mesmo espaço que outrora era e é ainda utilizado, né, como um espaço de poder. Afinal de contas, o palco, né, a própria ideia assim, arquitetônica do teatro fechado, já é uma ideia de exclusão e inclusão. Né? Quem é que entra aqui e quem é que não consegue entrar aqui? Então, fazer esse movimento de sair da universidade, isso que Rick toca, é histórico na escola. Né? A minha formatura foi colocada em xeque porque estava atrapalhando uma outra atividade que não era da universidade, mas estava acontecendo no teatro. E a gente precisar se colocar enquanto, sobretudo, estudantes de uma universidade pública. E por ser pública, precisa ter o compromisso social com os nossos corpos e com os corpos que estão fora dela, que fazem ela acontecer enquanto pública e federal. Então, em 2013, no ano que eu me formo, pautas, por exemplo, como inclusão de pessoas trans ou de pessoas LGBTQIA+, em lugares de liderança na escola e na universidade, nem sequer aqui na Bahia, assim, fazendo um recorte para a nossa Bahia. Isso nunca não era a prioridade no momento. E hoje, 7 anos depois, a gente percebe a universidade se preocupando com isso, e isso mostra para a gente que, apesar dos pesares, apesar dos retrocessos políticos, a população universitária, parte dela começa a se preocupar em pensar sobre esses assuntos, né? Eu ouvi de professores na minha graduação, porque sempre me preocupei em fazer trabalhos que falassem sobre as minhas experiências, então eu, como preta, só poderia falar sobre as experiências de uma pessoa que é bicha preta e que encontra com outras bichas sapatonas, trans, e eu ouvi de professores na graduação: calma, não precisa, não é o lugar, não é o momento de você falar dessa maneira, não. E eu insisti, aí fui criando também os meus acordos comigo mesma e fazendo assim acontecer. E indico para todo mundo a passagem pela escola. Acho muito importante que a gente está naquele espaço. Por outro lado, eu acho mais importante ainda de furar a bolha e ter uma vida própria, profissional, ativa fora também da universidade. Eu costumo dizer para as meninas que estão no coletivo, que ainda são da escola de teatro ou do bacharelado interdisciplinar, que quando você está na graduação de artes cênicas, você tem uma espécie de selo de proteção de estudante de uma universidade que está estudando arte.
mas quando você conclui a sua formação, a vida ao teatro, não sei qual nome, te convoca assim, ó, e aí? Vai pagar inteira no transporte público, vai continuar indo para o ensaio, e aí, vai continuar, e a gente tem continuado, sobretudo por conta da coletividade também, que dá esse suporte para a gente continuar individualmente nas nossas carreiras, mas também mantendo e fomentando esse espaço que a gente consegue sentir segurança. E também a gente conseguiu fazer muitos links fora da universidade, como já falou, em movimentos sociais, nos fóruns. A gente participou de Fórum Baiano, LGBTQIA+. Então, nesses outros espaços, a gente era bem-vindo. Tipo, o pessoal da arte está aqui com a gente e tal. E a gente pôde trocar ideias e se fortalecer também. Sobretudo nessa busca de lugares alternativos e outros locais e espaços que pudessem agregar o nosso fazer e que a gente pudesse continuar. E só completar uma coisa, Matheus, perdão. Eu formo no curso de direção teatral, mas já formo entregando esse título de diretor para a escola que me ensinou que era ser diretor, né? Então, toda a divulgação do espetáculo Lady Lilith, ela não tem a palavra direção, Georgenes Isaac. Nos outros trabalhos, eu começo a assumir o lugar de provocação, entendendo que quem faz e quem cria, de fato, é atuante, e pensando também esse outro lugar de uma pessoa que provoca e organiza, não uma pessoa que dirige. Todo mundo tem o volante da sua vida na mão, e a gente vai fazendo nossas negociações. Voltei. Tive que voltar. Já havia berrado antes, mas parece que você esqueceu. Ou te confundiram. Mais uma vez. Eu vou dizer só mais uma vez. Matar um irmão é matar a si próprio. Ou nos erguemos todas, independente de como, ou todas morrem. Todas morrem. O que é que falta pra você entender isso? Te orienta, rapaz. Toma posse da sua existência. Talvez eu não esteja aqui na próxima embarcação. Mas e daí? Não é verdade? E daí? Quem é que se importa com a mulher negra? Esse percurso que a gente passa na graduação, ele nos serve muito, né? Mesmo que seja para dizer que a gente não quer seguir em determinados caminhos, né? Então, essa bagagem é super importante para a gente reconhecer, até mesmo eu me reconheço como um ator de teatro contemporâneo, né? O que me interessa é um teatro experimental, e eu entendo a importância das experiências teatrais que eu tive durante minha formação e das pessoas dos antepassados que criaram diversas formas, até mesmo para eu saber para qual caminho eu não quero seguir, né? Para qual caminho que eu não quero me colocar, porque aquilo dali não me representa como artista. E é interessante isso, porque essa sensação, né, isso que vocês falam, essa sensação de que chega um momento em que a gente sente que aquilo dali está pequeno para a gente, isso é muito claro em determinadas situações, né? E no caso de vocês com a própria universidade, né, de vocês começarem a produzir algo e terem uma sensação de que aquilo dali já é maior do que né, já não cabe mais ali dentro, e precisamos seguir e entrar nesse campo aberto, né, da cidade, fora da universidade. E uma coisa que me leva em consideração, que eu acho que é interessante falar também, é que às vezes durante a formação, a gente vê muito estudante abrindo mão de serem experimentais, né? Já querem ser profissionais muito rápido e não experimenta, não faz aquilo. Então, é muito feliz quando tem possibilidades de experimentação, de fazer coisas ruins, de fazer coisas estranhas, de fazer coisas fora de padrão, até mesmo para se identificar, se reconhecer e continuar fazendo ou buscar seus caminhos, né? O campo da experimentação ele é muito importante para o processo formativo, né? Mas eu queria puxar para vocês, para perguntar sobre isso. Como que vocês hoje, que é interessante, né, que vocês têm aí
essa formação em Rick é na licenciatura, na direção também, né, Rick? Agora você está na licenciatura. Mas é isso, são pessoas da direção, e aí eu queria saber como que esse coletivo se constrói, se vocês se identificam em algum momento como diretoras, ou não, ou é o tempo inteiro uma construção em rede, sem uma governança, se vocês trabalham, ou se vocês pensam numa perspectiva colaborativa, cada uma assume uma função nesse momento, nesse espetáculo, ou nessa performance, ou não? Como é que vocês funcionam? Como que vocês se organizam para realizar os trabalhos de vocês? Eu acho que a palavra que mais, nesse momento, consegue sintetizar e se fazer é, de fato, a prática colaborativa. Lá em 2013, apesar de ser a minha formatura no curso de direção, a gente tinha a possibilidade de autogestão, então eram 4 solos inicialmente. Aí, no ano seguinte, no próximo espetáculo, as meninas começam a revezar entre si. Eu fico distante do processo e elas fazem um processo de autodireção. Então, a Rick dirige a Chan dirige Heron dirige Tiago, e no final eu chego ainda para organizar. No espetáculo F, a gente também entra numa onda de fazer ensaios públicos abertos, então as pessoas acompanhavam como a gente ensaiava na residência universitária, que é a casa dos outros, a gente chamava e convidava esses moradores para participarem dos ensaios, e eles também montavam, deixavam as suas impressões, e a gente fez uma obra totalmente assim, aberta, no sentido de outras pessoas colaborarem também. E aí, no ano seguinte, a gente faz um espetáculo que não é um espetáculo, na verdade a gente já começa a flertar com a ideia da fechação, a fechação sendo entendida como uma expressão política. Aí a gente faz um trabalho para bar, e a gente começa a apresentar em um bar aqui no bairro do Garcia, numa ocupação artística, com outros artistas. Aí eu faço um recorte na nossa história para o ano de 2018, quando a gente, pela primeira vez, abre uma audição para receber novas artistas da cidade. E eu acho, Matheus, que é nesse período, nesse momento, que a gente começa, de fato, a pensar uma outra metodologia efetivamente, que é quando nós, enquanto membros mais antigas dessa coletividade, então eu, a Rick, a Chan, a Tiago e a Inaê, começamos a ocupar dentro, a gente recebe inicialmente cerca de 32 pessoas, e a gente não faz audição. Na verdade, a gente encontra com todas essas pessoas e a gente vai dizendo, ó, você vai trabalhar com a Gel, que ela está montando o espetáculo Tibiras, e você vai trabalhar com a Chan, que ela vai promover um espaço de formação com base no que a gente vem fazendo. Então, de 18 para cá, as mais velhas começam a assumir novas coletividades que vão entrando dentro dessa grande rede, e aí as novas artistas começam a ser batizadas por essas mais velhas, que hoje são entendidas todas como líderes, né? E aí, no caso, por exemplo, tem a atuante do coletivo que entrou, passou pela minha mentoria no espetáculo Tibiras, mas hoje já está como formadora de uma jovem artista que agora entra sobre a mentoria dela, entendendo essa lógica compartilhada, né, do fazer. Então, nesse sentido, todos os trabalhos, eles são impulsionados a serem construídos na primeira pessoa, mas entendendo que mesmo a Rick construindo o trabalho dela na primeira pessoa, ela precisa do auxílio de alguém de fora, que diga, mana, a senhora está mais bonita aqui, mana, eu acho que isso não funciona. E não necessariamente um diretor, mas uma outra integrante dessa coletividade que provoque ela em outro sentido. Então, por exemplo, nos meus trabalhos, que eu tenho provocado pelo coletivo, eu, a Gel, por exemplo, tenho colocado lá no espetáculo, provocação, Geórgenes Isaac. Aí a Chan foi na mesma onda, começou a colocar provocação, chamação. Já Tiago preferiu utilizar direção, Tiago Carvalho. Então isso também é muito fluido, assim, no sentido da gente entendendo essa prática na prática, né? Eu acho que no momento da gente retornar à graduação, à universidade através da pós-graduação, talvez, escrevendo sobre esse fazer, a gente precisa sistematizar melhor. Mas urgente, hein? Oi? Urgente, hein? Vamos lá.
Aí é importante dizer também que no coletivo a gente tem pessoas que já estão na pós-graduação da escola de teatro, algumas no doutorado, outras no mestrado. Dizer que nesse tempo inteiro que a gente vem fazendo é super importante a abertura da audição e o encontro com estudantes de outros cursos também da universidade e o encontro com pessoas que faziam arte fora da universidade. Essas pessoas entram todas. Então, atualmente a gente tem estudantes de dança, estudantes da licenciatura. Predominantemente, eu acho importante falar isso, porque talvez seja um caminho. O coletivo atualmente é formado majoritariamente por pessoas da licenciatura. Pessoas que entendem esse trabalho do chão da sala de aula. Então, eu acho que os estudantes da interpretação e da direção da escola precisam também colocar o pé no chão de algum lugar, porque as meninas da licenciatura colocam no chão da sala de aula, entendem a urgência da sociedade com muito mais facilidade, porque estão de frente para o estudante adolescente, para o estudante criança, e está na educação básica e entende quão precioso é continuar fazendo e produzindo arte. Então, para a gente, isso aponta um caminho, né? Reconhecer que atualmente, em 2021, majoritariamente, quando eu digo majoritariamente, é tipo assim, muitas pessoas da licenciatura em teatro integrando o espetáculo. Então, é isso, o coletivo. Então, é isso, é uma forma de fazer colaborativa e a gente vem pensando em outras maneiras. É legal que esse espaço sempre foi um espaço de uma discussão no sentido de crescimento da cena, nesse sentido. Então, cada provocação que a gente recebe nesse sentido e que a gente devolve também para o outro, é nesse sentido de construir aquilo. A gente tem uma coisa que a gente faz bem interessante, que é emergir dentro do universo que a gente quer falar. Né? A gente se povoa muito daquilo, debate, após aquilo a gente já começa a fazer as provocações e a gente vai atrás dessas coisas, Chica foi um diferencial, porque no caso a gente queria contar mesmo uma história com início, meio e fim, como se fosse uma novela. Eu até falo isso no manifesto que eu abro o espetáculo. E dela a gente só tinha mesmo a denúncia, que tem num livro que Motti, ele vai pegar essas denúncias da Inquisição e ele faz o registro dessas pessoas, num livro que fala sobre os homossexuais na Bahia, né? E aí ele pega todos esses corpos dissidentes, todas aquelas pessoas que foram indicadas à Inquisição, e aí ele faz o livro. Aí a gente procurando, que a partir de conhecer o mito de Lilith, a gente começa a buscar esses corpos dissidentes. Quem seriam esses filhos de Lilith na nossa sociedade, na vida? E a partir dessa denúncia, aí a gente vê essa denúncia, guarda, né? E depois de um tempo, eu digo, não, vamos montar Chica. E a gente só tinha essa denúncia. E aí a gente começa a fazer essa coisa, essa história, meio que pegando um pouco da nossa e doando um pouco. Eu peguei um pouco das minhas e dando para Chica. Isso que Rick fala é importante. Chica é um espetáculo que a gente estreia em 2017 e marca, assim, um divisor de águas na prática do coletivo das Liliths, porque é o momento que a gente retorna efetivamente para o palco italiano para contar a história da primeira travesti não índia a deixar registros na história oficial do país, Chica Manicongo. E aí a gente acaba ganhando esse lugar de baluarte na produção da dissidente de cultura e arte no Brasil, porque nós estreamos a primeira encenação brasileira sobre a história de Chica Manicongo, que é um grande ícone hoje em dia para a nossa comunidade LGBTQIA+. A gente encontrou nas nossas pesquisas, e aí é uma outra característica de artistas saídas da universidade, a importância nesse período e esse processo de pesquisa, né? Então, é muita leitura, é procurar registro histórico, é não encontrar, é encontrar. E aí a gente só encontrou um registro histórico da Chica, que é um parágrafo de uma denúncia feita por um comerciante português à Inquisição sobre uma existência africana vinda de África, né, no processo de tráfico negreiro, que se recusava a atender pelo nome de batismo, que andava pelas ruas aqui de Salvador vestindo uma saia cingida, popularmente conhecida como Chica Manicongo. Essa é a descoberta de um professor da universidade também, professor Dr. Luiz Motti, que também é presidente do Grupo Gay da Bahia. E aí a gente pega esse parágrafo e fala, não, gente, a gente não pode dar esse fim para a Chica, a gente precisa construir agora
uma história para a Chica. Já que ela não tem, a gente vai criar a nossa. Partindo das histórias do corpo de Rick, partindo das histórias do corpo de Nair, e a gente cria a primeira dramaturgia sobre Chica Manicombo e a primeira encenação. Então, é um outro caminho metodológico também apontado pelo coletivo, né? Essa possibilidade de entender o tempo também como uma invenção colonial, distorcer esse tempo e dizer, já que a história é nossa, a gente pode dar início, meio e fim, quando a gente quiser, como a gente quiser, né? Então, é um outro caminho metodológico que Rick lembra muito bem, que é essa possibilidade da criação de uma dramaturgia nossa, que é baseada toda nas experiências práticas de ensaio, né? Então, nasce das improvisações que a gente aprende lá no teatro. Então, são as improvisações que fazem que a gente comece a rabiscar, que a gente traga uma letra de música, que a gente crie letra de música. Que a gente crie extensões no espaço, para que a gente pudesse fazer, inventar essas questões. Essas improvisações que vocês construíam eram coletivas? Assim, vocês faziam, tipo, vamos entrar num processo de improvisação, pensar, e aí entrava todo mundo ao mesmo tempo e deixava acontecer, é isso? Às vezes dois também, tipo, teve um que era da fuga, que a captura de Chica, que na captura eu fiz um pouco de capoeira. E aí, no caso, Tiago ficava me cercando, era um jogo que já propôs, e eu tentava, num quadrado, me sair dele através dos golpes de capoeira. E, da partir dessa investigação, a gente investigou vários, criou a primeira cena toda nessa pegada. E aí, Rick, por exemplo, por conta própria, sozinha, Rick era uma pessoa que... é uma pessoa que caminha muito pelo centro da cidade. Então, Rick, nesse dia, fez uma imersão, um processo dela mesmo. Ela se propôs que ela iria, naquele dia, encontrar uma Chica no Pelourinho. E ela saiu com o caderninho dela, de bordo, caminhando pela rua. E quando ela retornou para a coletividade com uma cena inteira, assim, dizendo desse encontro de Chica, mas, sobretudo, como se fosse um comerciante que denunciou, enxergando ela. Então, ela dá detalhes de roupa, detalhes do terreno que ela estava andando. Isso entra na dramaturgia do espetáculo, entra no espetáculo também como uma cena, né, produzida ali por um laboratório prático da Rick na rua, como a Chica. É uma coisa linda, assim, eu sou muito suspeito de falar. Nós também ficamos em praça de shopping, só com... na época de Adão, a gente estava montando Adão, e aí a gente foi para os shoppings, que seriam os paraísos artificiais, né? E a gente recria essa ideia de paraíso. Então, a gente separava a gente em vários locais. Eu lembro que na época estava tendo aquela coisa da Copa. Então, tinha um que ficava naquele fervor da Copa, um ficava sozinho numa praça de alimentação, sem falar com ninguém, com uma banana na mão. Um ia para um bar e ficava num bar sentado, e depois a gente chegava e... Tudo isso para discutir sobre solitude e solidão. Então, pensar outras metodologias para além dessa palavra, né, do texto, tal, entendendo novamente a potência do corpo, e o corpo como um gerador de imagem, né, de criação de imagens. Eu me lembro o que as árvores deste lugar me falaram. Eles estão se aproximando. Eu estou à beira de um abismo profundo. A queda do meu corpo será inevitável. Meu descanso é a batalha, e de dentro de mim emergem as agônicas lástimas. Prepararei meu corpo, me entregarei para o dilaceramento.
Pesará sobre os seus ombros o peso daqueles que vocês se esforçaram em eliminar. Pesará sobre os seus ombros o peso daqueles que vocês se esforçaram em eliminar. Vocês se afogarão no fel do seu próprio ódio. Eu quero a peste da desgraça invadindo o lar de todos eles, lares repletos da falta de graça. Eu acho interessante isso que vocês constroem, porque é uma coisa que sempre me assustou muito quando alguém... acontece várias realidades, né, no fazer cênico, fazer artístico, mas eu sempre me impressionou muito pessoas que falam que faz 2 espetáculos ao mesmo tempo, ou 2 criações ao mesmo tempo, porque pelo que vocês falam e pela experiência, pela minha experiência também, uma criação é muito obsessiva, né? A gente se torna quase compulsivo e compulsiva, né, para o fazer aquilo dali. A gente vive aquilo dali de uma forma que não dá para conciliar 2 coisas ao mesmo tempo, né? E é uma imersão tão forte. Tem um espetáculo que uma amiga até chegou um dia e falou: não, mas eu não o Matheus não estava bem ali, porque Mateus, né, era a construção de personagem e tal, mas o Matheus estava bem, porque eu vi muito do Matheus no personagem. E as outras pessoas falam assim: não, é o contrário, o Matheus estava completamente o personagem, porque assim, é isso, durante um ano e meio, você vai emergindo tanto naquilo dali que você passa a agir como, né? Que aquilo dali passa a te guiar como um caminho de criação, como um caminho de entendimento, e aí você passa a dizer como se fosse a ser aquilo dali, como se fosse numa perspectiva de imersão mesmo, de obsessão por uma criação, né? por uma investigação como um todo. Agora, eu queria saber de vocês sobre eu queria que você me contasse sobre o mito das Liliths, eu queria que você me explicasse qual é a pegada de vocês, como que vocês se apropriam ou se imergem, né, ou faz essa leitura. E queria puxar também sobre como, porque isso é notório no trabalho de vocês, mas eu queria que vocês buscassem, que a gente construísse esse entendimento dessa importância de uma posição política diante da produção artística, da criação artística, e como isso afeta a própria existência de vocês, não na arte como um todo, mas como sujeitas aí no mundo. Muito filosófico, né? Mas é isso. Eu queria começar a falar, Mana, sobre o mito de Lilith, porque hoje, em especial, a gente fala da casa e do lugar onde eu encontrei com Lilith, né? Com o processo da pandemia, nós tínhamos uma sede no centro da cidade de Salvador, no Largo dos Aflitos, e devido às impossibilidades de encontro, a gente precisou entregar esse espaço. Era um espaço mantido de maneira independente entre nós e o grupo de teatro Finos Trapos. E no mês de maio do ano passado, a gente fez um movimento de entregar esse imóvel e de vir para a casa onde eu cresci, aqui no bairro de Brotas. Era uma casa que estava fechada, com uma série de problemas estruturais, e a gente veio inicialmente colocar os nossos equipamentos aqui, mas já com uma das integrantes para habitar aqui e morar. Hoje, essa casa, que é o lugar onde eu encontrei com Lilith, ela também é moradia de algumas das nossas integrantes, devido à pandemia, mas também por apontar um outro caminho de fazer, né? Uma arte que não se descola da vida, uma arte que não tem diferença entre arte e vida, né? E aí eu começo a falar disso, porque para eu falar do mito de Lilith, eu preciso falar de Britney Spears, e eu preciso falar da cultura pop. Foi no ano de 2010 que o meu irmão mais novo, caçula, fanático por Britney Spears, me disse que Britney ia lançar um álbum e eu precisava conhecer a história daquela mulher. Ele me disse assim: Gel, meu filho, Britney vai lançar um álbum que se chama Lilith. Eu procurei na internet a história dessa mulher, você vai amar. Procure. E eu dei um Google nessa palavra só, Lilith. E aí, eu já estudante da graduação, no ano de 2010, no meu primeiro ano de graduação, eu falo: uau, encontrei um arquétipo de estranheza, de monstruosidade, que dialoga diretamente com as minhas práticas como uma bicha preta nessa cidade. Preciso pesquisar sobre esse mito e a minha formatura vai ser sobre Lilith. E aí, desde 2010, eu comecei a catar todas as referências de livro, de imagem de Lilith,
E a gente tem um livretozinho, né, que conta sobre o mito de Lilith. É um mito de origem sumérica e um mito difundido, sobretudo, de maneira oral. Ou seja, as pessoas contam que no 7º dia da criação cristã, o Deus cristão construiu um ser feito do mesmo material que Adão. Porém, esse ser foi deixado sem forma, sem cabeça, torta, sem braço, com dedo. E no primeiro encontro de Adão com esse ser, o primeiro encontro carnal, esse ser exige ficar por cima de Adão, e Adão explica para Lilith que naquele paraíso, naquela estrutura, existia uma lógica onde os homens foram feitos para ficarem em cima de todo e qualquer outro ser, sendo mulher ou não. Lilith, muito revoltada com essa imposição, acaba fugindo do Jardim do Éden. Naquela época, por ela ser um corpo informe, ela acaba voando pelos cabelos, o cabelo dela vira uma espécie de hélice, e ela vai parar no Mar Vermelho, lugar que naquele momento da construção histórica era um lugar habitado pelos demônios e répteis. E lá, Lilith chega e é bem recebida. Adão acorda do sono profundo pós-coito sexual, procura o Deus cristão e fala: esse ser que você designou para mim é muito falastrão. E aí o Deus cristão envia um casal de arcanjos para o Mar Vermelho. Esse casal de arcanjos pede que Lilith volte para ocupar o lugar dela na criação, e ela diz que se fosse para voltar daquela maneira, sendo submetida a um outro ser, ela não tinha interesse de voltar, e aí eles tentam afogar Lilith nesse Mar Vermelho. Ela não morre afogada, e eles lançam uma maldição nela naquele momento, de que a partir daquele momento da história, todo e qualquer ser que nascesse daquele ventre já nasceria amaldiçoado, já nasceria demônio. E retornam, contam para o Deus cristão que agora não era mais uma companheira de Adão, e sim uma nova deusa, uma demônia. E aí ela tem a sua entrada proibida nesse Jardim do Éden. Aí Deus cristão faz com que Adão adormeça e retira um pedaço do osso torto dele, que é a costela, e cria Eva nessa história que é amplamente difundida. Só que o mercado e o capital se apropria rapidamente desse mito sumérico e fazem aquela balinha de maçã verde que a gente chupa todos os dias quando a gente está na rua, no corre, que é uma maçãzinha com a língua para a boca, chamada Lilith, porque existe uma outra versão do mito que diz que Lilith, não contente com isso, pede o corpo da cobra emprestado, retorna disfarçada para o Jardim do Éden e oferece a Eva a maçã, que é a fruta do conhecimento, sobretudo a fruta do autoconhecimento, do corpo dela físico. E ela diz: Eva, coma, você só vai se conhecer, gata. E aí a cobra também é penalizada, ela é um animal bípede, ela vira um animal rasteiro também. Então, nesse sentido, dizer para as pessoas que estão assistindo que este coletivo que hoje ocupa um lugar de importância política, ele nasce também por conta de uma bicha que gostava de Britney Spears, gostava de música pop e que incentivou e impulsionou essa organização da sociedade civil dissidente desse país. E que, de certa forma, a história, o mito de Lilith, no primeiro espetáculo, que o Gel monta, que é o da formatura, Lady Lilith, ele divide o mito em 4 partes. São 4 atores, e cada ator fica com uma parte. O que dá para a gente essa forma de conhecer esse mito, não só pela palavra, mas através das nossas ações e pesquisas, e também da gente pensar na nossa sociedade quem são esses corpos, e que a Lilith termina sendo a primeira mulher a reivindicar, né, o seu lugar de igualdade com o homem. É a mulher que não se submete ao homem. Então a gente começa a pensar: quem são esses corpos na nossa sociedade que não servem ao padrão, que burlam esse padrão, que borram? Aí a gente começa a procurar esses seres. Quem são essas pessoas na nossa... Aí a gente começa a brincar, não sei quem, fulano é Lilith. E aí a gente começa a ver, e vendo esses corpos, a gente termina vendo que nós também somos Lilith, porque de alguma forma a sociedade tentou e ainda tenta limar determinadas questões, ações, formas e trejeitos dos nossos corpos.
Então aí a gente começa a pesquisar toda essa, quem seriam essas Liliths, e a gente se denomina Lilith. E aí é quando nasce a vontade da gente fazer, através desses arquétipos, pegar esses arquétipos e contar uma nova história, não prendendo eles a esse padrão. Então, no caso do nosso Adão, Eva não sai da costela dele. Eva é a porção feminina que existe em todos os corpos, tanto masculino como feminino. Então, a gente tenta brincar com tirar um pouco dessa dicotomia que é imposta na nossa sociedade de alguma forma. Que massa, Rick, porque é tudo muito binário, né? Nesse sentido. Então, a sociedade, ela se organiza na binaridade, né? No bom e no mal, no maniqueísmo, do ruim, do bom, do alto. Cristãos, né? Totalmente cristãos, são parâmetros totalmente eurocentrados e cristãos. E aí, quando a gente entende Lilith como esse corpo sem forma, esse corpo que é sem forma, mas que dá luz a seres que já nascem demônios. Aí a gente vai fazendo os links, né? Socialmente, nós, bicha, sapatão, trans, já nascemos socialmente demonizados, né? Os nossos corpos também são deixados informes, né? Essa capacidade que a gente tem de mexer no corpo, mexer na nossa aparência, na nossa performance na vida, tudo isso também é uma característica ao nosso ver lilithiana. Aí a gente encontra assim, fulano é uma Lilith, bicho, encontramos com uma Lilith. Vocês sabiam que as sementes de quem somos está no emaranhado biológico das nossas ancestrais? Nomearam-me Santos ou Silvas, dentre oliveiras, Santanas, Ferreiras e Joanas, Mares, Marias, Ventanias, Martinhas, Marieles, Chicas, Vitórias, Daianas e Naís, Gustavas, Riques, Eduardas, Chans, Íris, Tiagas, Brendas, Gels, Geltonas, Lírias, Tibiras. Meu fruto é o legado e a escolha de perpetuar e prosseguir com o conhecimento das ervas, dos banhos e da cura de si. Hoje voltei ao meu lar, eu me encantarei no mar, nos braços daquela que acolhe. Viverei muito eternizada aqui e agora, justamente porque o mar é salgado e infinito. Eu cheguei na conclusão que eu sou a personificação dos sonhos dela. Eu realizei os sonhos da minha avó. Aí eu me dei conta do quanto é grande, quanto a gente é grande, embora muitas vezes a gente se diminua. Ela vai ser uma mulher melhor que eu, é isso que eu quero dizer. E as filhas de Líria serão mulheres melhores do que você e ela. Aí isso é maravilhoso. É perfeito. Antes de me explodirem na boca daquele canhão, eu já havia morrido. Eu já dançava livre com os meus encantados, quando pedi o petum. Já me embriagava com as minhas tomando cauim, brincando nas tendas, como sempre fui. Antes de me explodirem na boca de um canhão, muitas tibiras já haviam se encantado, graças às suas pandemias, suas pólvoras e sua hostilidade. Chispa o confronto, o afronte a tudo aquilo que não querem que sejamos. Na energia das que nascem eu me imortalizo. Cada gota de sangue que foi derramado servirá de canal para que as energias ancestres envolvam essa terra em uma grande tenda. Aí eu vou puxar para essa reflexão política, fazendo uma provocação, inclusive, porque me parece que quando, nesse contexto das Liliths, né, que você fala, dentro da que você constrói, me parece que ser rebelde, digamos assim, né, ser rebelde no sentido da própria existência, das coisas, de como se veste,
de como se identifica, para essas Liliths, elas não chega a ser uma escolha, né? É simplesmente visto e percebida como uma rebeldia sem que haja qualquer tentativa, qualquer possibilidade de escolha de não sê-la, né? E aí eu queria puxar para essa reflexão, como que isso, essa construção artística, que vocês, pelo que vocês me falam, pelo que eu vejo, vocês levam isso adiante, né? Vocês mergulham nessas questões e vão ao limite dessas questões, e como que isso afeta a própria existência de vocês e percepção de vocês no mundo e das pessoas que praticam junto com vocês, que assistem. No espetáculo Eva, a gente usa uma frase da Clarice Lispector que fala: a gente tem mania de antecipar as coisas, né? Quem foi que disse que eu queria que o meu nome fosse esse nome, né? A gente nasce negra, a gente nasce gorda, a gente nasce alta porque alguém olhou e disse que nós éramos aquilo, né? Entendendo que aquilo também é uma construção social. Então, nesse sentido, não existe uma outra possibilidade para corpos dissidentes que não sejam esses, né? O tempo inteiro a gente é convocada para se colocar politicamente, o tempo inteiro eu, como pessoa negra, tenho que ir para os eventos falar como é ser uma pessoa negra, o tempo inteiro a gente é convocado a ser colocado nesse picadeiro dessa sociedade que mais se aproxima a um circo dos horrores do que a uma comunidade de pessoas diferentes, né? Eu entendo que a sua pergunta, ela gira em torno de uma reflexão na minha existência, por exemplo, que é de entender o que eu estava conversando com as meninas ainda esses dias, de que agora, na pandemia, pós-Aldir Blanc, né, pós as nossas possibilidades de fomento, de entender o quão cruel é também com a gente, né, tá produzindo dessa maneira e tá produzindo dessa forma. Então, o fazer artístico dos artistas dissidentes brasileiros está totalmente associado às suas existências, levando em consideração que eu, Gel, comecei a fazer plenamente a arte que eu sempre quis fazer aos 25 anos, quando encontro com as minhas colegas de grupo. Ou seja, isso é muito grave de ser diagnosticado. 25 anos depois do meu nascimento, eu posso artisticamente me expressar. Então, não vão ser 7 anos de atividade do coletivo que vão dar conta daquelas urgências todas dos 25 anos atrás. Ao passo que essas urgências, elas passam pelo lugar do biográfico, elas passam pelo lugar do pessoal, elas passam pelo lugar da autoficção. Então, a nossa arte não é terapêutica no sentido pejorativo da palavra, mas torna-se e acaba-se sendo, porque é também um espaço de encontro de pares, né? É aqui que eu encontro os meus pares, e por serem dissidentes, como eu, entendendo aqui a ideia de dissidência como tudo aquilo que te marca, que te fere e que te deixa marcada em relação a outros corpos que são normativos, que são padronizados. Então, quando eu estou em uma universidade e eu digo que eu quero falar sobre bicha e eu ouço a piada de um professor que, por eu ser bicha, eu vou pedir para todos os atores ficarem nus, é uma violência, e que marca o meu corpo, que isso aparece artisticamente num trabalho lá na frente, quando uma integrante trans do coletivo, também saída da escola de teatro, vai para a sala de aula como professora trans e é chamada por um pai de estudante de demônio. Isso precisa vir para a cena, a gente precisa colocar isso de maneira que outras pessoas, antes dos 25 anos, depois dos 25 anos, encontrem ali um gatilho para fazer essa curva do entendimento dessa dissidência nesse corpo, e entendendo que é dissidente, não se permite mais a ser subalternizada, a ser tratada como uma cachorra que faz tudo pelas outras pessoas. Então, respondendo também àquela sua pergunta do fazer político, Matheus, eu não posso, não foi me dada pela sociedade a possibilidade de não me expressar politicamente. Tudo que eu faço é político, porque eu sou um ser no mundo, mas tudo que eu faço é político pelos marcadores sociais que essa sociedade colocou no meu corpo. Então, agora eu preciso fazer jus a isso, não para cumprir as expectativas deles, mas para dizer para eles, eu entendo que vocês disseram que eu era isso aqui, mas eu posso ser isso aqui, aquilo aqui, ou até mesmo isso aqui, mas dessa maneira. Então, nesse sentido, o coletivo
Por exemplo, uma coisa que pode ser tido como uma denúncia, mas um agrupamento dissidente LGBTQIA+, produzindo arte no Nordeste, de maneira independente, com uma sede, pagando aluguel todo mês, produzindo arte e cultura dissidente, não é reconhecida pela universidade do seu território, que foram, de alguma maneira, as nossas formadoras também. Isso é uma denúncia de LGBTfobia, é uma denúncia de descaso, é uma denúncia, diria eu, de uma indiferença muito grande com a produção local, né, do que tem sido feito aqui nesse território, né? Por que insistem em não reconhecer a gente? A história vai contar isso daqui a 10 anos, mas é uma pena que a história conte isso daqui a 10 anos, porque eu, a Rick, a Gelton, que está na cozinha fazendo a comida dela agora, sofremos isso agora, tipo, nos nossos corpos. e aí é isso, é violento, ou você continua fazendo em grupo, e esse grupo te impulsiona, ou então você cede alguma normatividade e deixa a sua possibilidade de ser artista de lado. Para o artista dissidente LGBT, tem sido assim. Ou você se agrupa, sabe aquela história de Pose, a série lá do Netflix? Ou você se agrupa e faz, ou você rala muito para fazer sozinha, cansa e deixa de fazer. E para artista dissidente, mas sobretudo para artista independente, né? Quando você não tem uma subvenção pública, quando você não tem um amparo institucional, é muito difícil continuar fazendo. E foi por entender isso que a gente falou, gente, se está difícil, vamos morar tudo junto, porque pelo menos o nosso dinheiro fica maior quando junta todos os dinheiros. E tem sido muito difícil, porque a gente é colonizada, no que a gente fala já sai colonização, assim, uma para outra, e a gente precisa entender isso paralelo à nossa produção artística. Então, um grande desafio, Matheus. Assim. E esse espaço, só completando o que eu estou falando, termina sendo um espaço agregador para quem chega. Porque se existe toda essa dificuldade fora, entendeu? Toda essa questão de liminar, de silenciar nossos corpos de alguma forma, aqui, juntas, a gente termina empoderando uma a outra. Então, não poderia ser diferente, porque cada uma que vem e que bebe um pouco, que experimenta um pouco, sai completamente transformada. Então, vai levar aquilo que, de alguma forma, a sociedade tentou apagar no seu corpo, talvez vai acender de alguma forma. Isso, com certeza, vai para a vida, vai para o trabalho, vai para a escrita acadêmica, né? Eu acho que isso a gente tem se movimentado nesse sentido. Mas é tão importante a questão da paridade entre a gente, porque, tipo assim, eu, enquanto corpo negro, eu tinha os meus pais, eu tinha irmãos de cor em casa. Enquanto LGBTQIA+, quando sofria alguma intervenção na escola, na rua, eu não tinha ninguém em casa para chegar e dizer, não, calma, eu também sou assim. Não tinha. Isso eu fui encontrar depois com as minhas manas dentro do coletivo. Então, termina sendo um espaço muito potente nesse sentido também. De uma dizer para a outra que não ouviu, como você é bonita, mana, se valoriza, entendeu? Então, é muito forte nesse sentido. Então, termina trabalhando a arte, termina trabalhando a política, termina trabalhando tantas outras questões dentro das indivíduas que aqui perpassam, que eu acho que termina sendo bem importante nesse sentido. E a possibilidade de ritualizar suas existências. Então, eu sei que esse componente é teatro, rito, performance, né? Aí eu quero falar com as meninas que estão assistindo. Gente, meninas, é porque eu sempre acredito que a linguagem tem que ser feminina, então, meninas. Sejamos. A gente, hoje, antes de começar esse encontro que é filmado, eu acendi uma vela. Mas eu acendi uma vela não para essa ideia de ancestralidade distante de nós, ou uma imagem santificada. Eu acendi essa vela aqui para todas as minhas irmãs do coletivo que estão vivas hoje, uma no Pará, a outra em Minas Gerais, a outra aqui no subúrbio ferroviário, que não puderam estar aqui nessa conversa e que estão com essa luz acesa aqui do nosso lado, em homenagem a elas e a gente também, né? Que é isso, né? Se a gente não se reverenciar em vida, não vai ser. Então é isso, uma luz para as meninas que estão assistindo a gente também. E Britney que está tentando a liberdade hoje, né? Que está sendo... Isso! Que está lá, impedida de criar, porque tem que ficar se submetendo às ordens de
de um pai, de um coletivo de homens aí que ficam impedindo-a de criar, de ser ela mesma. Eu vi os cabos de energia cruzando a floresta, de uma ponta a outra da cabeceira do rio. Às vezes me bate o medo de morar dentro do mato, o medo de viver. Mas aí eu corro pro rio e fica tudo calmo de novo. O sol na cara, as nuvens passando baixo, a gente aqui. A história você já sabe. Isso aqui é o fim do mundo. Eles fazem o que querem. Tem peixe que nem vive mais. Uma semana depois mandaram um recado pra gente. Boca Grande come terra. Mas eu me lembro muito bem do que ela falava. Estão poluindo o rio propositadamente para instalarem aqui futuramente usinas. Tem gente se apropriando de terra ilegalmente, matando gente. Infelizmente não tivemos a sorte de não estar aqui. Porque sempre será por essas paragens que eles vão fazer as suas imundícies. E no final ninguém nessa porra de país vai saber. Porque ninguém nos escuta, ninguém sabe da nossa existência. Não sabem sequer que se morre muita gente de diversas maneiras nessa parte do mundo. Esse paraíso onde tudo é permitido. Será que ela sabia do feixe de luz que se apagava lentamente? Gente, a gente está chegando ao fim, né? Eu quero muito agradecer. Vocês não têm ideia do prazer que foi conversar com vocês, conhecer vocês. Que seja a primeira, na verdade, a segunda, porque eu conversei com o Gel esses dias, mas que seja, né, a segunda de muitas conversas. Fico muito feliz em conhecer, em saber que vocês, né, a universidade ela pode ter vários problemas, mas eu fico muito feliz que tem duas egressas potentes, porretas aí, né, construídas e compreendendo o seu lugar no mundo, a sua importância, a importância da voz de vocês. É incrível como vocês duas se complementam, como que Gel tem essa revolta, essa necessidade de dizer o que precisa ser dito, e como que Rick é essa figura, pelo menos aqui, se coloca nessa figura de compreender a importância do ser dito, mas, né, ser acalentadora, ser... Que bom que você, né? Que bom que é isso que forma coletivo mesmo, né? Não adianta ser todo mundo igual. A gente tem que realmente se contribuir, se colaborar nas nossas potencialidades e permitir que isso seja aplicado para a arte, né? Que isso se construa como arte. Tem gente que tem que queimar, né? Eu falava isso muito na licenciatura, né? Porque às vezes tem umas rebeliões, aí eles vão lá e queimam a sala de aula, queimam a cadeira, queima tudo. E aí eu falava isso, assim, olha, essas pessoas ali, elas poderiam estar performando, elas poderiam estar criando arte. Só que a forma com que elas tinham para se expressar, elas não tinham esses mecanismos, elas tiveram que colocar fogo nas coisas. Né? Então, assim, que bom, né? Que bom que vocês estão aí colocando fogo como arte, né? Fazendo esse fogo virar arte. Fico muito feliz de conhecê-las e muito obrigado aí por essa conversa que vai contribuir muito aí para a formação, para a conversa aí das pessoas que estão chegando aí, precisando reconhecer nesse processo aí. Maravilha. A gente agradece também. Queria deixar um recado para os estudantes que vão assistir esse vídeo. Entendam a responsabilidade social que vocês estão ocupando nesse momento, de estarem dentro de uma universidade pública, em um país que passa fome, em um país que não tem saneamento básico. Entendam com isso também a responsabilidade do que vocês vão contar para essas pessoas que estão lá fora. Entendam também a potência de fazer arte nesse país. Não desistam, não vai ficar fácil, pelo contrário, a tendência é piorar, mas só piora para a gente
pela consciência que os engenheirados têm da nossa força de poder mudar, de fato, contextos sociais com a arte, nesse caso, com o teatro. Então, não desistam e fiquem vivas. Com certeza. É preciso dizer aquilo que nos atravessa de alguma forma e que pode mudar de alguma forma a nossa sociedade, nesse sentido. Então, vamos atrás desses discursos aí. Honrar as antepassadas, né? E fazer com que seja menos duro para os próximos que virão, né? Sim. Gente, obrigado. E a gente se encontra por aí. Espero que a gente possa se abraçar o mais rápido possível. E tocar fogo no teatro. Tchau, Matheus. Tchau. Para não morrer, abrigo, alimento, terra. Para não morrer, liberdade, leitura, terra. Para não morrer, justiça, equidade, terra. Sem saber de onde viemos, ficamos frágeis, murchamos. Não fujamos da morte, ela é a certeza. Mas que tenhamos o direito de caminharmos livres ao seu encontro.